Rapaziada, tá rolando muita treta depois do clássico aí, Palmeiras e Flamengo, né? Que o Palmeiras infelizmente saiu aí derrotado e tá rolando uma treta pesada nos bastidores ali. Logo após o jogo, nos bastidores, teve muita treta. Vocês vão conferir aqui agora o que eu vou mostrar pra vocês, que foi revelado que teve ali logo após o jogo, gente na salinha dos juízes, ser uma possível invasão, acusações feitas do Flamengo ao Palmeiras. Enfim, pessoal, confere o vídeo aí que tá recheado de polêmica e treta, vocês vão querer ver, beleza? Mas antes da gente conferir aí o Neto falando sobre toda essa treta aí, eu só peço que você deixe o like no vídeo. Deixa o like aí para fortalecer e ajudar o canal, beleza? E fazer com que o vídeo chegue a muitos palmeirenses aí. Então deixa o like para fortalecer, beleza? Se você for novo por aqui, te convido a se inscrever e ativa o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos novos aqui do canal. Belezinha? Bom, então sem mais enrolação, bora aí conferir o Neto mostrando toda essa treta e dando a opinião dele. Bora lá. Oi, craque Neto, um beijo pra você, pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui no apito final. A palavra que definiu esse clássico interestadual, Palmeiras e Flamengo, definitivamente foi arbitragem. Aliás, depois do jogo, antes mesmo de jogadores do rubro-negro passarem ali na área de zona mista, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, decidiu fazer um pronunciamento. Então foi até a área da imprensa, conversou com os jornalistas e disse que não concordou com várias decisões da arbitragem, reclamou de vários lances, entre eles o pênalti marcado a favor do Palmeiras no primeiro tempo. Para ele foi fora da área, para ele foi só uma falta, e ainda fez uma acusação bastante séria. Essa é a parte mais importante. Ele disse que um dirigente do Palmeiras teria invadido o vestiário da arbitragem depois do jogo. Sim, fez essa acusação bastante séria e reclamou dessa postura de um suposto representante do Palmeiras. O rumor que a gente ouviu por aqui é que essa pessoa do lado alviverde teria sido o Anderson Barros, diretor de futebol do Verdão. Antes de ouvir o lado do Palmeiras em relação a essa situação, vamos ouvir exatamente o que disse José Botto. Mas é triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... Penalti não, uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti, um penalti que ele não marca e que tem que ser o VAR a chamá-lo, um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras, e o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. Do lado do Palmeiras, há uma negativa. O Verdão nega que essa situação aconteceu e eu trago aspas aqui no apito final do próprio Anderson Barros. Se o Botto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso. Há um outro rumor por aqui também, craque, de que dirigentes do Flamengo, no intervalo do jogo aqui no Allianz Parque, teriam sim pressionado a arbitragem. Para tirar limpo essas duas situações, esses dois cenários, só mesmo checando a súmula do jogo divulgada pela CBF há pouco. E nenhum dos episódios está registrado. Portanto, não há relato nem de invasão da cabine, do vestiário da arbitragem, e muito menos de pressão de dirigentes do Flamengo no intervalo da partida. Para fechar, repórteres do UOL, colegas nossos, depois do jogo, puderam ali no estacionamento do Allianz Parque conversar com integrantes da arbitragem que relataram: não houve nada de anormal. Eu volto contigo, craque. Obrigado às informações maravilhosas da Gabi para arrebentar a boca do balão. Vamos ver depois na súmula o que a arbitragem vai falar sobre isso. É uma coisa bem subjetiva e que a gente vai esperar. E amanhã, no Jogo Aberto e nos Donos da Bola, a gente vai falar sobre isso. E voltando, Godoy, para o lance de Arrascaeta, se deu aquele pênalti, e você já disse isso,
Se deu aquele pênalti contra o Corinthians, meu irmão, esquece. Nós temos aquele lance contra o Corinthians no Arrascaeta, temos o lance do pênalti no Luciano do São Paulo. Se estão usando o VAR para marcar essas fotos que estão sendo marcadas, que mantenha a uniformidade. Né? Para todos, né? Não é só para o Flamengo, né? Não, Flamengo, Palmeiras, independentemente de qualquer time. Santos hoje contra o Vitória também, o zagueiro do Santos dá uma agarrada por trás, no pescoço, no adversário do Vitória. A arbitragem ouviu do VAR e nem foi. Então, lá na Bahia não marca. Aqui no Palestra, no Allianz Parque, marca. Tem que ter isso. Reúne e fala, isso daqui, estamos mostrando, isso daqui não é para marcar. Não é para marcar, ninguém vai marcar. Com o Hellway, o Michael Park interferindo ou não, quem decide é o árbitro do campo. Não vai marcar. Eu, sem VAR, não marcaria nada disso. Tá certo, então pode sentar. Sem VAR, não marcaria nada disso. Senta lá. Nunca pitou uma falta minha desgraçada. Isso aí é falta. O que o Lianco fez ontem não foi falta. Vamos lá, gente. Nem falta. A hora que Vamos ele lá. chegar lá... Qual é a ideia? Primeiro você, vovô Quesada com essa blusa, dá um take nele. Porque eu acho assim, eu acho que nem Ricardo Almeida, muito menos o João Camargo, maravilhoso. É uma coisa impressionante. Olhar 43, com esse óculos, com esse relógio incrível. Para você, no seu olhar, eu disse nos donos da bola que se o Palmeiras ganhasse o jogo para 7 pontos, eu falei, esquece o campeonato. Sim. Agora, o Palmeiras tem que reaver esses pontos, porque Flamengo e Palmeiras brigam para o título, que por sinal foi um jogo mais horrível. Ou menos. Porque essa dia... Eu fiz essa conta também. Eu acho que se o Palmeiras tivesse vencido hoje, abrindo 7, já seria um número bem razoável. Apesar de termos apenas 10 rodadas no campeonato, mas é uma diferença realmente incrível. Agora, com a diferença de 1, é muito simples a gente entender. Palmeiras e Flamengo são os únicos que dependem das próprias forças para conquistar o título do Campeonato Brasileiro, porque a gente tem o jogo do retorno, que vai acontecer justamente no Maracanã, entre Flamengo e Palmeiras. Abemos um campeonato. Para o bem do campeonato... Quem que deu abemos papa? Abemos um campeonato. Certo? Agora, para o bem do futebol brasileiro... esse campeonato tem que melhorar muito. Eu tive hoje no Allianz Parque, o Everton não fez uma defesa e o Rossi só fez a defesa do pênalti. Para os 2 primeiros colocados, os goleiros trabalharem dessa forma, o Campeonato Brasileiro está horrível. O futebol brasileiro está horroroso. Esses são os 2 melhores times do Brasil. A torcida do Palmeiras, ela cantou mais depois que tomou o gol de pênalti do que antes do gol. Mais para empurrar o time. Você estava onde lá? Eu estava num camarote de um patrocinador. Pode falar. Da Geral Bet. Geral Bet, o pessoal. É uma bet lá de Camboriú. Que patrocina você. Que me patrocina pessoalmente. Manda eu tive lá. Manda um abraço pro pessoal. Mando um abraço pro Pedrão, que é o dono. Mando um abraço pro Júnior Cabrini. Campina Grande. A Logame, que é a cabeça... em Campina Grande, mas o Pedrão, que me convidou, ele fica em Camboriú. Então são 2 cabeças. São Às vezes 2 cabeças dá problema. Agora, o Neto, o futebol tá horroroso. Assim, a Série B é brincadeira. 38 rodadas para a Série B, minha mãe não gostava desse termo, eu vou usar. É sacanagem. É sacanagem com o torcedor. E a Série A tá no mesmo caminho. O Everton não fez uma defesa. Mas dos 2, quem você mais acredita no título do jogo de hoje para você? Que estava lá em loco. Palmeiras. Para você, minha querida Marília Ruiz, em relação ao jogo, em relação a todos os... Flamengo, 7 pontos se ganha, né? Apesar de não Ficou com um só. Apesar de não ter feito 22 e 21, não é isso? O Cruzeiro está chegando a 20 e amanhã está ganhando? Está ganhando do Fortaleza e amanhã o Red Bull pode chegar a 20, tá 2-0 para o Cruzeiro. O Gabigol fez gol? Fez acho que o segundo. Que bom. Caio Jorge fez o primeiro, mas de qualquer 2 forma... do Santos. E também amanhã o Cruzeiro, o Red Bull também pode chegar a 20, vai ficar uma diferença de 2. Eu acho que o Palmeiras, apesar dele não ter feito um jogo bom hoje, acho que de novo mal escalado, preso no corredor direito, o Palmeiras vai sentir falta do Estevão. E é preciso ver como é que o Palmeiras vai reagir a isso. O Flamengo já anunciou, não falou quem, anunciou o Jorginho para o Mundial, que vai trazer reforços no meio do ano. Eu acho que essa janela do meio do ano pode mudar o favorito. Nesse momento é o Palmeiras.
Pois é, rapaziada, vocês viram aí a treta que deu aí entre, né, diretor do Flamengo, dirigente do Flamengo falando de um lado, o Anderson Barros respondeu do outro lado, enfim, uma treta pesada nos bastidores entre aí os dirigentes, né, vamos dizer assim, de Flamengo e Palmeiras, enfim, mas o clima do jogo ficou assim, né, pessoal, esse pênalti aí que deu pro Flamengo em cima do Arrascaeta, de fato, é absurdo, cara. Não foi pênalti mesmo. O Arrascaeta passou do Murilo. Ele até passa do Murilo. Se você for observar o lance, o Arrascaeta ele passa do Murilo. Depois que ele passa do Murilo, ele vê que ele não vai conseguir chegar na bola. Ele se joga. Realmente, o Murilo tem o braço estendido ali. Mas, cara, ficou nítido. Teatro, né, que o Arrascaeta fez. Enfim, mas muita treta, e quem comentou sobre esse pênalti foi a Renata Ruel, comentarista de arbitragem lá da ESPN, e nós vamos conferir agora. Vamos para o pênalti, né, do Murilo aí no Arrascaeta. O que eu vejo nessa jogada, o Murilo passa a mão no corpo ali do Arrascaeta, mas é um passar de braço, não é segura o adversário. O Arrascaeta poderia seguir na jogada. Ele conseguiria seguir nessa jogada. Não há infração, não há um braço que impede o avanço. Então, para mim, não há penalidade. O árbitro no campo entende como não pena, o VAR interfere, ele vai no VAR, muda a decisão. E aí, para mim, se ele der esse pênalti, ele erra duas vezes. Até porque, se ele deu o pênalti, que para mim não foi, era no mínimo cartão amarelo, porque não tem disputa de bola. Então, ele erra duas vezes. Ao marcar o pênalti, já que ele marcou o pênalti, não dá cartão amarelo. No mínimo, tá? No mínimo. Então, assim, esse, para mim, é mais um erro que interfere no resultado final do jogo, interfere no resultado ali, e é, mais uma vez, mais porque a arbitragem no Brasil é um problema gravíssimo. Mostra o tamanho da crise que está a arbitragem brasileira, esse lance, o lance do Grêmio. Pois é, rapaziada, e quem também opinou a respeito desse pênalti aí foi o Pilhado, né? O Pilhado lá da Jovem Pan Esportes. E galera, vocês não vão acreditar o que o Pilhado falou, é brincadeira, cara, é bizarro. A análise dele vocês vão conferir agora aí. Então vamos ver aqui o que o Pilhado disse sobre esse pênalti polêmico do Murilo no Arrascaeta. Às vezes parecia que pro Palmeiras, mesmo estando em casa, pensava, tá bom, mesmo que seja um empate, o Flamengo vai ficar aí a 4 pontos da gente, a gente se mantém na liderança, quando eu acho que o Palmeiras, quando teve o melhor momento, deveria ter sido mais corajoso. Agora, teve lance polêmico, o pênalti do Varela foi dentro, foi fora da área, o pênalti no Arrascaeta, não acho que teve força para derrubar, mas acho imprudência do Murilo abrir o bração ali dentro da área. Então, eu marcaria o pênalti por imprudência do Murilo. Ele abriu muito o braço, num lance que o Arrascaeta daria o come, e o Arrascaeta, na minha opinião, cai numa força desproporcional. Mas pela imprudência do Murilo, eu marcaria o pênalti, que vamos falar sobre o lance com todo mundo que está na mesa. O pênalti do Varela, para mim, é impossível dizer se foi dentro ou fora da área. Então não dá para dizer que foi erro, não dá para dizer que foi acerto. Para mim foi a decisão ali da arbitragem e nem acho que foi da tecnologia. Bom, rapaziada, então é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido aí todo o conteúdo do vídeo, né, os comentaristas opinando a respeito do jogo, a respeito dessas polêmicas, né, todas as informações trazidas aí, espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Vai nos comentários aí, deixa a sua opinião, o que você achou sobre esse jogo aí, Palmeiras e Flamengo, sobre esses lances polêmicos aí. Deixa a sua opinião sobre esse pênalti do Murilo aí no Arrascaeta. Você acha que foi, você acha que não foi? Deixa o seu ponto de vista aqui no campo dos comentários. Vamos debater aí, beleza, pessoal? E se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O like é muito importante, fortalece muito, então dá essa moral aí para que o vídeo chegue a muitos palmeirenses aí também, beleza? E se você for novo por aqui, te convido a se inscrever e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todo dia. Belezinha? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço, é o Porco, é nóis, fui!